Olá, sejam bem-vindos à Plataforma do Conhecimento, uma iniciativa dos Conselhos Federal e Regionais de Administração, desenvolvida com o intuito de ser um fórum de apresentação de resultados. A Plataforma do Conhecimento, hoje, estará discutindo o assunto de coaching. E nós estamos em São Paulo, com um grupo de excelência que estuda esse tema. Convido a todos que possam interagir conosco, trazer seus questionamentos, as suas colocações, para que possamos, junto com o grupo, desenvolver um excelente debate. Vou passar a palavra para o administrador Paulo Roberto Pereira da Costa, nosso coordenador do grupo aqui em São Paulo. Obrigado, Flávio. Muito agradecido. Bom dia, administradores e internautas de todo o Brasil. Desejo cumprimentar, em primeiro lugar, o sistema CFA e CRAS, através do presidente do CFA, administrador Roberto Cardoso, e os demais presidentes dos CRAS, pela relevante iniciativa da criação da Plataforma do Conhecimento do Administrador. Eu quero informar que temos a satisfação de deixar registrado que o Conselho Regional de Administração de São Paulo é a primeira entidade oficial, uma autarquia, no Brasil a conceituar coaching, mentoring e counseling e um código de conduta ética com base na cultura e nas necessidades do país. Nós vamos ter a oportunidade de discutir em dois blocos, os conceitos de coaching, mentoring e counseling e depois um outro bloco com a parte de conduta ética. Eu gostaria, de antes de dar o andamento, ter o prazer de que os meus colegas, membros do Grupo de Excelência de Coach de São Paulo, se apresentassem. Começando pela direita. Luiz Eduardo Caracito, formação em engenharia e executivo profissional e estudioso de coaching. Obrigado. José Pascoal Muniz, coaching, administrador e psicólogo. Bom dia a todos. Silvana Ladi Ramalho, coach e administradora. Obrigado. Bom dia, Emerson de Almeida Tchotchorovski, economista e coach. Bom dia, Márcia Ricardino, sou coach e bacharel em letras. Bom dia, eu sou Jansen de Queiroz, administrador, economista e coach. Como vocês puderam observar, a nossa mesa é uma mesa multidisciplinar. E o Grupo de Excelência de Coach é formado por 30 profissionais de coach e também numa estrutura multidisciplinar. Eu quero informar também que, de acordo com a resolução em 27/6 do CRA, foi nos dado a responsabilidade de definir as funções de coaching, mentoring e counseling, como também o estabelecimento de um código de conduta ética para aqueles administradores que desejassem exercer a atividade de coaching. E um ponto muito importante, que eu vejo como a nossa missão social, de responsabilidade social, de dar aos jovens estudantes de administração e os formados em administração uma oportunidade de orientação no momento que estão se formando e após a formatura. Então foi criado também um projeto que concluímos esse ano e que no próximo ano nós teremos a oportunidade de trazer para esse debate da Plataforma do Conhecimento. Vamos então passar para a atividade do primeiro bloco, que seriam transmitir a vocês os conceitos de coaching, mentoring e counseling. E eu passo a palavra a Silvana. Bom, gente, se a gente falar em coach, C-O-A-C-H é o profissional e coaching com ING no final é o processo. Cabe aqui a gente deixar claro que coaching não é terapia, não é consultoria, nem tampouco alguma outra atividade que não esteja relacionada a desenvolvimento profissional. Se a gente falar coaching é uma atividade, a gente tem que salientar para o mercado que é uma atividade e não uma profissão. A profissão é do administrador, do economista, do engenheiro, enfim. A atividade de coaching é uma atividade profissional que se dá num processo confidencial, estabelecido numa relação de parceria entre o coach e o cliente, e o mercado usa muito a terminologia coaching, visando o desenvolvimento pessoal e profissional, apoiando e instigando
com o objetivo de atingir resultados previamente estabelecidos. E se a gente puder deixar numa frase, coaching está ligado a desenvolvimento. Muito obrigado, Silvana. Eu quero dizer aos colegas de todo o Brasil que nós estamos fazendo conceitos, não estamos definindo, porque definição se entende uma coisa acabada, terminada. Como coaching está no Brasil há pouco tempo, o CRA tomou um cuidado junto com o GEC de estabelecer conceitos. E todos os conceitos aqui emitidos terão um processo dinâmico de desenvolvimento. É por essa razão que nós estamos conceituando e não definindo. Por favor, eu passo a palavra ao Emerson, que falará sobre mentoring. Bom, nesse trabalho que nós desenvolvemos no GEC, sobre essa questão de conceituação, entrou também a questão do mentoring. Muitos já têm a noção do que é o mentor que existe dentro das empresas, como, por exemplo, quando entra um funcionário mais jovem, muitas vezes, dentro das corporações, se elege uma pessoa de mais experiência para poder orientar e fazer o trabalho realmente de mentor. E dentro da conceituação, mentoring é uma relação orientativa, sistemática ou não, onde o mentor, com base na sua experiência e maturidade, que isso é muito importante para o desenvolvimento do trabalho de mentoring, o indivíduo precisa ter efetivamente experiência, não é para um novato. Onde ele vai estar indicando linhas de atuação, facilitando, estimulando, acompanhando o quê? O desenvolvimento daquele indivíduo. Então esta aí é a base do que é o trabalho de mentor, de mentoring, que se diferencia um pouquinho do coaching. Emerson, muito obrigado. E agora vamos passar para o Jansen, que vai nos falar sobre counseling. Os membros do GEC fizeram um grande esforço para tentar conceituar para o administrador, na sua atividade de coach, ou de mentor, ou de conselheiro, né? Os dois conceitos já citados, e agora eu vou enunciar o conceito de counseling, que é uma atividade na qual um conselheiro compromete-se a prestar suporte direto e pessoal a outro indivíduo, tendo em vista uma necessidade específica. Aqui há que se prender, chamar a atenção para o fato de se tratar de uma necessidade específica e o conselheiro ser preferencialmente especialista naquilo em que ele vai aconselhar o seu cliente. Muito obrigado. Vocês viram que nós temos aqui 3 grandes ferramentas fundamentais para reforçar a liderança do administrador. Eu diria até que sem essas 3 ferramentas, a liderança é questionada. O administrador que não faz coaching, mentoring e counseling com as suas equipes, eu diria, com uma certa dúvida, que ele não é um bom líder. Mas eu quero deixar claro o seguinte, que essas 3 ferramentas, esses 3 instrumentos, ou essas 3 metodologias, estão extremamente interligadas. E eu pediria ao Pascoal que falasse sobre isso. Ok. Bom, pessoal, como vocês puderam verificar, temos aí já o conceito, né, de coaching, mentoring e counseling. Quando nós iniciamos o trabalho, o grande objetivo nosso, a grande preocupação, era a conceituação do coaching. Mas chegamos à conclusão também que deveríamos também conceituar mentoring e counseling. E qual é o grande resultado desse trabalho? Hoje nós temos uma homogeneização conceitual. Quando nós falamos em coaching, nós estamos falando da mesma forma o grupo todo. Falamos em mentoring, estamos falando a mesma linguagem, assim como counseling, né? Agora, eu gostaria de destacar um pouco ainda com relação ao coaching. Ele é muito voltado para o desenvolvimento profissional, para o autodesenvolvimento. Ele pressupõe um processo, quer dizer, é uma coisa que não é de curto prazo, ele pode ser até de médio e longo prazo, né? Existe um tempo, existe um projeto, existe um plano de ação.
Esse é o trabalho do coaching. Né? Nós vemos hoje essa ferramenta, ou essa metodologia, sendo muito usada para o desenvolvimento e fortalecimento de uma competência, seja ela para uma nova atividade, seja ela para a melhoria da performance. Então, hoje se utiliza muito o coaching nesse sentido. O mentoring já é uma relação mais orientativa. Como o próprio Emerson disse, muitas empresas se utilizam dessa metodologia hoje para desenvolvimento e aprendizagem, ou acelerar a aprendizagem de jovens. Normalmente a empresa contrata um jovem, define um mentor, uma pessoa que tem experiência, que vai poder acompanhar o desenvolvimento desse jovem na empresa. E temos o counseling. O counseling, como disse o Jansen, é mais para uma situação específica. Né? Então vamos pegar, por exemplo, se você tem um dinheiro, você quer fazer uma aplicação financeira, normalmente você vai procurar um profissional da área financeira que vai poder te aconselhar a melhor forma de fazer a aplicação desse dinheiro. Então, vocês vejam que todas essas metodologias têm as suas empregabilidades. Agora, estão também intimamente ligadas. Quando você faz um processo de coaching, você pode usar, em determinada situação, a metodologia do mentor, assim como do counseling. Só que é muito importante que você coloque ao seu cliente a metodologia que você está utilizando. Agora, qual a interseção que existe entre as três metodologias? Elas sempre estão voltadas para a gestão de pessoas, como disse o Paulo, para a orientação e desenvolvimento de pessoas. Não sei se os colegas gostariam de fazer algum comentário a respeito também, com relação a essa interseção. Eu gostaria, sim, se me permite. É importante, quando nós estamos fazendo o processo de coaching, pontuarmos quando é que nós estamos atuando, né, como mentor ou como conselheiro. Até para que não se fique na expectativa, porque como é um processo comportamental, a gente, pela experiência, né, percebe que muitas vezes existem aqueles indivíduos que chegam e contratam um projeto, né, um trabalho, e ficam esperando que o ET abaixe a terra e resolva o problema dele. E a grande verdade é que isso daí tem a ver muito com a atitude que o cliente, ou o coach, como alguns gostam de falar, né, seja proativo. Então, é importante, porque quando você está atuando como mentor ou como conselheiro, né, counselor, o que acaba acontecendo? Você dá intervenções que não dependem tanto da atitude do outro. O outro fica numa atitude mais passiva. Né? E é importante até a gente pontuar nos momentos que a gente está fazendo esses dois outros papéis no trabalho de coaching, para que o processo de coaching não passe por um processo de acomodação por parte do cliente. Eu gostaria que a Márcia desse uma contribuição também, por favor. Sim, eu gostaria de complementar o comentário do Pascoal com relação à empregabilidade, especificamente do coaching, se comparado com os demais processos. No que ele se distingue essencialmente, o coaching não é diretivo, portanto, ele não vai dar conselhos. Então, quando o coach, que é a pessoa que recebe o processo de coaching, ele tem uma interação com o seu coach, há um diálogo, e nesse diálogo o coach estimula o coach a identificar soluções para suas questões, ao contrário do consultor ou do conselheiro. Jansen. Eu gostaria de ressaltar que duas características fundamentais do coach, que é uma relação equânime e de confidencialidade. Né? Enquanto que no mentoring e no counseling há uma orientação e, consequentemente, há uma relação mais diretiva, e quando isso no coaching não é permitido. Obrigado. Silvana? Como o Emerson falou, nós temos aí os vários papéis que a gente exerce numa atividade de coaching mentoring e counseling. Cabe aqui também a gente fazer propaganda no nosso site do Conselho Regional de Administração de São Paulo, especificamente quanto a um artigo que eu escrevi sobre coaching, mentoring e counseling, qual a melhor solução para a sua realidade.